Gente, os médicos que trabalharam na assistência aos pacientes vítimas da Covid ainda não receberam pagamento pelos serviços prestados em junho e julho. Uma série de direitos não estão sendo cumpridos e hoje a gente vai falar sobre esse absurdo que estão praticando com outros profissionais da saúde no Ar Conversa Franca. Deixa eu receber o jornalista Diego Emi. Diego, vem me explicar isso. Eu estou assim... Eu li, eu comecei a ler, eu falei, não pode ser essa notícia. É isso mesmo? Isso mesmo. Antes tratados como heróis e agora abandonados pelo governo do estado do Maranhão. Inclusive, isso foi notícia nacional, Paulinha. Saiu na BBC do Brasil. E nós vamos trazer, Paulinha, a fala do deputado César Pires, que faz essa denúncia, que é gravíssima. Que as pessoas estão na linha de frente. Vamos ouvir o que o absurdo, César Pires falou. Maior que eu já ouvi nos últimos anos. Médicos que trabalharam no Covid, depois das nossas ponderações e reclamações, receberam maio, mas não receberam nem junho e nem julho. Quando eu vejo uma praça ser inaugurada, um meio-fio ser trabalhado, 1 quilômetro de asfalto seja sendo feito, e os médicos heróis, os ditos heróis, não são pagos pelo governo do estado. Não são pagos pelo governo do estado. O MCE, cujo representante devia estar preso, continua fazendo contratos sem amparo legal. Enquanto que o estado pagou o 13º adiantado, o povo do MCE não recebeu na proporcionalidade, não recebeu os salários em dias, e quando são demitidos não podem reclamar, porque falso contrato não tem amparo legal junto à Justiça do Trabalho. Que questionem o que está lá na Justiça do Trabalho dizendo isso, nos arrazoados, nos pareceres. Portanto, o governo faz uma maquiagem do orçamento na saúde, recebe o dinheiro do Covid à vontade, não paga os médicos, não paga os enfermeiros, não paga a pessoa da ambulância. E eu pergunto, que heróis são esses? É melhor se inaugurar uma praça do que pagar os médicos, heróis, outro dia? Ou que alguém conteste, pegue os médicos, a relação, e me traga o portal da transparência, pago. Me traga o portal da transparência que explique para mim por que desses distratos. Senhores, aumenta o orçamento, bota eles a pagar e depois faz o distrato em parte. Não estou dizendo que está errado, mas eu quero saber por que fez isso. Não paga os médicos junho e julho, por quê? Que recebeu o dinheiro do Covid para isso. Não trabalha o MCE, que é responsável, já denunciei várias vezes, não paga a insalubridade. Senhores, é um governo criminoso. Um secretário que eu tenho certeza ainda vai parar nas barras da justiça. Desafiou o Tribunal de Contas, mas não vai desafiar a justiça doravante. Tá aí, obrigado pela presença do deputado aqui. Que importante essa fala dele. Gente, foi quase 1 bi, não é? Que o governo recebeu. 982 milhões que o governo do Maranhão já recebeu do governo federal. Qual a explicação que esse pessoal tem para não pagar sequer os médicos, não é, minha gente? Que estavam aí à frente e estão gastando dinheiro com outras coisas. Exatamente. Antes da gente mostrar o que está acontecendo aqui no Maranhão, olha, o secretário estadual de saúde, Carlos Lula, ele disse que isso é mentira. Mas nós vamos mostrar, nós vamos conversar com o médico já para falar sobre se é verdade ou não. Mas bora botar um fato que chamou a atenção essa semana, Paulinha, para ver como as ordens estão investidas aqui. A notícia nacional. Maranhão construirá 22 módulos de visita íntima em prisões por 1.600.000. Peraí, visita íntima nos presídios, é isso? Exatamente, Paulo. Quanto que vai custar? R$1.600.000. A ordem está invertida das prioridades do Maranhão. Que prioridade é essa? Tem alguma coisa muito errada. E para provar que a gente não está falando só da boca para fora, nós temos um médico que vai falar sobre a situação da classe dos profissionais aqui no estado do Maranhão, Paulinho. Ele que esteve na linha de frente, doutor Joel Júnior, vai falar com a gente agora. Doutor Joel, pode chegar. Que prazer receber você aqui, Joel. Primeiro aplauso do Maracanã, porque o Joel estava na linha de frente da Covid, que eu acompanhei de perto. Seja muito bem-vindo. Eu quero que vocês se sentem ali, eu vou sentar aqui. E Joel, quero que você conte pra gente primeiro como foi pra você
estar à frente, que desafio, olha, o Joel é cardiologista, não é? Estava à frente, exatamente qual era o seu posto, onde você estava? Bom, primeiro, boa tarde, Paulinha, boa tarde a todos as suas centenas de milhares de telespectadores. Dizer que é uma satisfação enorme estar aqui, né? Já era para estar aqui há algum tempo. Mas assim, infelizmente para falar de uma situação que não é nada agradável para ninguém. Mas assim, estive sim na linha de frente por 3 meses. Inclusive você contraiu a Covid, não é? Então, eu tive sintomas, fiquei isolado, mas o exame não confirmou. Tá. O exame não confirmou. Não sei se ainda vai confirmar, né? Mas não fiz de novo, então não sei. Tive sintomas. Enquanto estava lá na linha de frente, no Hospital Universitário, né, como sou médico do Hospital Universitário, concursado há 6 anos, fui para a UTI Covid, que foi criada no Hospital Universitário. Nós tínhamos 40 leitos de UTI, exclusivamente para a Covid, no Hospital Universitário Presidente Dutra. Hoje, graças a Deus, temos apenas 4 ou 5 pacientes, né? Eu já me afastei por conta de uma desincompatibilização que precisei fazer, mas estive lá até junho, nessa guerra que foi. Então, você se sente extremamente injustiçado, né? Em nome de toda a categoria dos médicos, por essa falta de respeito, não é? Paulinha, durante toda a pandemia, né, Diego prova disso, a gente tentou abrir os olhos da população e principalmente dos gestores para que tivesse mais sensibilidade com os profissionais de saúde. Eu não pertenço a nada relacionado ao Estado, né? O meu vínculo SUS é através de concurso do Hospital Universitário. E lá a gente viveu uma situação absolutamente diferente, né? Eu costumo dizer que lá é um SUS que funciona, né? Um hospital em que a gente não faltou nada, tínhamos bons recursos, os profissionais foram treinados, foram reconhecidos. Então, a nossa situação lá é bem diferente do que, infelizmente, a maioria dos colegas passa aí no SUS afora. Então, gente, eu acho que é uma questão de respeito com esses profissionais. Que até bem pouco tempo atrás falavam que os médicos que estavam à frente agora sequer o pagamento de 2 meses, não é isso, Diego? É de junho e julho. E também de benefícios que eles têm direito, FGTS, férias. Inclusive, o secretário Carlos Lula falou que era mentira, mas o doutor Joel tem conversado com médicos, profissionais. Como é que está a situação hoje, doutor Joel? Pois é, apesar de eu não estar, né, no Estado, não trabalhar para o Estado do Maranhão, eu recebo mensagens e ligações, dezenas de colegas, não só médicos. E assim, na verdade, Diego e Paulinha, veja bem, a gente já é meio que acostumado a isso. Os médicos das UPAs, eles sempre recebem com 2 meses de atraso. Nunca se recebe no mês apropriado. Então, assim, 2 meses já é, digamos, o normal. Entendeu? O que se questiona agora é algo além disso. Foram alguns direitos que foram, por exemplo, a insalubridade, que não foi dada. A insalubridade é um percentual que você recebe por estar trabalhando com algo pelo risco, digamos assim, exatamente. Então, isso não foi dado, foi prometido no meio do pico que seria dado, todo mundo pensou que fosse receber logo, depois veio uma declaração de que não seria logo, que seria em agosto ou setembro. Nós estamos no final de agosto e nada de insalubridade. E eu estou falando de todos os profissionais de saúde, de técnicos de enfermagem, de enfermeiros, de psicólogos, de nutricionistas, né, de fisioterapeutas e dos médicos também. Então, gente, eu fico imaginando os médicos que não receberam os seus salários, o que eles falam, né, quando eles recebem uma notícia como essa, que o governo está investindo uma grana dessa, fazendo espaço para visita íntima nos presídios, não é? Então, assim, a gente questiona isso, viu, gente? Como profissionais aqui da comunicação, a gente coloca para a população o que está acontecendo, né? Que a propaganda toda, porque se combateu com a Covid-19, mas sequer os profissionais receberam os seus salários. Você sabe, em relação aos direitos trabalhistas, médicos também não recebem direitos trabalhistas, né? Os contratos que eles têm através de
é a pejotização que a gente fala da saúde. Então, eles trabalham através de PJ, são pessoas jurídicas, então não tem, portanto, FGTS, férias, 13º, nada que um trabalhador comum, normal, tem, pelo menos deveria ter. Então, assim, essa situação talvez de desrespeito, de insensibilidade para com a classe, ela já vem de muito tempo, né? Então, isso agora ela apenas ganha talvez uma vitrine que antes não tinha. E, gente, são profissionais que merecem aplausos, o nosso respeito, a nossa gratidão. A população do Maranhão viveu esse momento, ainda estamos vivendo, não é? Não dá para relaxar ainda, não é, Joel? Não dá, de jeito nenhum. Nós ainda estamos vivendo um período que é perigoso, de termos novos picos, de termos novas ondas. Eu costumo dizer, a gente está doido de vontade de viver a vida lá fora, né, Maurício? Mas ainda não é a hora, infelizmente, né? Então, há o risco ainda de termos novos picos, infelizmente. Não, e a nova onda, né? Que nem que a gente ouviu falar, que já está acontecendo na Europa. E além da Covid em si, Paulinha, a gente teria ainda uma quarta onda, que talvez as pessoas não estejam ligadas. Totalmente ligada a problemas psiquiátricos, ansiedade, pânico e depressão. Essa talvez seja aí uma quarta onda consequente da pandemia da Covid-19. Agora, só para a gente encerrar, Diego, eu quero que eu ouvi você falar, mas eu sempre gosto de ouvir de novo. O secretário, ele diz que não é verdade isso, que ele está em dias o pagamento dos médicos? Exatamente. Ele disse que essa informação não procede, até porque, se tivesse atraso, os médicos e os demais profissionais iriam fazer protestos. Isso foi uma coisa que a gente até discutiu com o César Pires e também com o Dr. Joel. Eles não podem fazer protesto porque estão numa situação precária. Se fizer protesto, vão ser demitidos, não é isso, Dr. Joel? Sem dúvida, sem dúvida. Imagina, dezenas queriam estar aqui no meu lugar, mas infelizmente não podem. Não podem. Antes de entrar, eu liguei, estava na frente do Diego, e liguei para um colega médico que trabalha no estado e confirmou, absolutamente. E como eu já falei, os médicos das UPAs, por exemplo, eles sempre já estão acostumados, desde sempre, a receber com 2 meses. Não é? Perseguidor. Então, se aparecer, com certeza, no dia seguinte está fora. Amanhã não sei se vai estar tudo bem comigo, né? Não, vai estar tudo bem com você. A graça de Deus. Não tenho medo, não. Eu quero te agradecer a tua presença, a tua coragem de vir aqui e falar isso. Do Diego também, como jornalista, a gente tem que fazer a nossa parte. Não é defender essa classe que merece o respeito e a consideração desse e de todos os governos, viu, minha gente? Porque não é fácil você acordar, deixar sua família, eu imagino. Eu não tenho médico na minha família, mas eu imagino a angústia desses médicos irem combater uma doença como essa, que ninguém sabe nada, tendo seus filhos em casa, suas mães, seus pais, os idosos, toda a sua carreira e a sua própria vida, não é? Por quê? Porque um dia, né, receberam um diploma de médico, então merecem todo o respeito. A gente deixa, como sempre, né, Diego, espaço do programa aberto para que o secretário venha falar com a gente, se ele quiser entrar em contato com o Diego na rádio também, para explicar para a gente exatamente o que está acontecendo, porque esse é o papel da imprensa. A gente apresenta para a população e eles têm que explicar para nós. Eu entendo que esse é um espaço democrático, né? Eu estou falando, questionando, com razão, em nome dos médicos. Não sou médica, mas eu me coloco no lugar das pessoas, né? E como profissional, acho que eles merecem esse respeito e essa consideração. E nesse momento de pandemia, mais que nunca, a gente viu como esses profissionais... Aliás, quero mandar um abraço também para os enfermeiros, todo esse pessoal que estava na linha de frente. Vocês merecem todo o meu respeito, minha consideração, minha gratidão, em nome de toda a população do Maranhão e do nosso Brasil. Obrigada, viu, Joel, pela sua presença. Pode fazer aí a sua colocação. Eu que agradeço mais uma vez, Paulinha. É importante que as pessoas saibam de como é a situação dos profissionais de saúde. Eu não falo especificamente dos médicos, mas de todos os profissionais de saúde aqui no Maranhão. Dizer, por exemplo, te dar mais um dado. Alguns colegas que foram afastados por pertencerem ao grupo de risco, e lhes foi garantido que receberiam seus vencimentos a despeito de estarem com seus ambulatórios suspensos por conta da pandemia ou por fazerem parte do grupo de risco.
nenhum recebeu até agora. Então, assim, infelizmente, a gente vê a insensibilidade, a falta de carinho, de desrespeito que os profissionais de saúde, todos os profissionais de saúde, vêm sofrendo, infelizmente, ao longo dos anos. Pois é, e na hora de vender a propaganda, né? É isso que é importante frisar. É muito fácil falar da boca para fora que os profissionais da saúde são heróis. Porque se você não valoriza, é uma pura hipocrisia, é apenas propaganda para enganar a população. E quem mais sofre aí, claro, é o povo. Como sempre, né, Diego? Diego, mais uma vez, Conversa Franca, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Algo Mais. Lembrando que o Diego Emir está diariamente na Rádio Nova FM a partir das 7 da manhã, com Nova Manhã, também a partir das 6 da tarde. Das 18 às 19. Doutor Joel, mais uma vez, obrigada, viu, pela sua presença. Foi um prazer te receber aqui. Viu? Eu que agradeço.